Olá, hoje vamos falar sobre o medo, esse ladrão invisível que rouba sonhos antes mesmo de começarem. O medo ele está presente em todos nós. A diferença é quem você deixa no comando, o medo ou a coragem. Antes de tudo, vamos analisar por que o medo existe. Por que a gente sente medo? O medo, ele é uma emoção natural. Ele nasce lá no nosso cérebro primitivo, numa parte chamada amígdala, que é o sistema de alerta do nosso corpo. É ela que dispara aquele frio na barriga, o coração acelerado, suor nas mãos, a pupila dilatada. Porque, na verdade, o medo ele existe para nos proteger. Por exemplo, é quando você quer passar numa rua e você sabe que aquela rua é perigosa e você tem medo de passar ali, medo de ser assaltada, medo que te aconteça algo. E nesses casos, o medo ele é muito útil. É um instinto de autopreservação. Mas o problema é, quando ele assume o controle, aí ele não te protege, ele te paralisa. Em vez de te salvar de um perigo, ele te afasta da vida que você já poderia estar vivendo, da vida dos teus sonhos, daquilo que você poderia ter conquistado se não deixasse ele dominar. O medo, ele é uma emoção. E como toda emoção, passa. Mas quando você alimenta o medo com a sua atenção, ele cresce. Ele fica grande. Ele toma o controle e começa a comandar as tuas decisões. É como uma sombra. Quanto mais você foca nela, maior ela fica. Maior e mais escura. Mas quando você acende a luz da ação, ele se dissolve. A sombra desaparece. Como mágica. Porque é o movimento, é a ação, é dar o primeiro passo que faz o medo perder a força. Eu falo isso porque eu já deixei o medo me dominar em várias e várias situações. Uma delas foi na autoescola. Eu já estava nas aulas práticas da autoescola, já estava me sentindo segura, já estava finalizando a prática, na verdade. Conversando com o instrutor, eu me confundi. Eu pisei no acelerador achando que era o freio. E na hora eu tomei um susto, porque nem eu tinha entendido o que eu fiz. Só sei que o carro foi pra frente e o instrutor nervoso. Claro, ele não esperava, gritou. E aquela reação dele me fez, na hora, automaticamente me paralisou. Minhas mãos suavam, meu corpo todo começou a tremer e eu não conseguia dirigir mais. Eu falei assim, não, eu não consigo. E ele falou assim, eu falei, eu não consigo, por favor, pega o carro. E as pessoas atrás de mim, os carros atrás de mim, buzinando, porque não tinha como cortar, porque tava vindo outros carros do lado de cá. Eu comecei a ficar ainda mais nervosa com as buzinas atrás de mim. E ele falando, não, vai, consegue. E eu errava a embreagem, o carro morria. Foi aquele desespero. Mas eu respirei fundo e consegui levar o carro tremendo. Mas eu fui. Tava perto já, faltava pouco pra chegar. Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. Chorei, falei pra minha mãe. Na minha cabeça só vinha os e se? E se eu tivesse sozinha? E se eu tivesse atropelado alguém? Deus me livre. Depois eu entendi que eu precisava enfrentar o medo. Voltei pra autoescola, tive que pagar uma taxa porque eu demorei pra voltar. E quando eu voltei, com o coração tremendo, com as mãos trêmulas nas aulas pra finalizar, eu consegui pegar a carteira e foi aí que eu comecei a vencer o medo. Mesmo assim, enfrentando, agindo. E isso eu deixei se repetir em outras áreas da minha vida. Vou contar mais uma situação. Eu sempre tive sonho de morar fora do Brasil, de conhecer outras culturas, de aprender um idioma novo, de morar por um tempo fora do Brasil. Cheguei a juntar dinheiro, guardei o dinheiro e quando eu tive o dinheiro, eu cheguei a pagar uma parte do intercâmbio, mas aí eu desisti. Eu fiquei com medo. Minha mãe também, algumas pessoas começaram a falar algumas coisas e aí não tive coragem de ir. Fiquei com o dinheiro guardado na minha conta e eu falei assim, eu acho que eu vou abrir minha estética.
E mais uma vez, eu não tive coragem de abrir estética. Em vez de investir em mim, eu emprestei o meu dinheiro pro meu ex-namorado, que ele também tinha um sonho de abrir o próprio negócio dele. E eu vi, diante dos meus olhos, o negócio dele começar do zero e ele se tornar bem-sucedido. E aí eu pensei, eu podia ter aberto a minha estética, eu podia ter viajado, mas esse e se? E se não der certo? E se eu não conseguir sozinha? E assim, o medo roubou. Eu deixei o medo roubar mais uma oportunidade da minha vida. Mas hoje, olhando para tudo isso, eu entendo que nada acontece por acaso. O medo que um dia me paralisou foi o mesmo que me empurrou para crescer. No momento pior da minha vida, foi aonde eu tive coragem. Pior, mas é onde eu tive coragem de sair do Brasil. E acabei vindo para cá, para Espanha. Eu vim para Espanha sem planos, só para passar um tempo com duas amigas aqui para passear. E eu sozinha acabei decidindo ficar. Sem mãe, sem pai, longe de todo mundo. Mas eu sou tão grata porque foi nessa solitude, nesse silêncio, nesse tempo comigo mesma que eu comecei a estudar ainda mais sobre autoconhecimento, sobre mentalidade. Eu já estudava no Brasil, mas aqui eu mergulhei fundo para entender minha mente, para reprogramar todas as crenças, curar a ferida, trabalhar meus traumas. Foi fazendo terapia desde lá do Brasil que foi que eu me encantei por esse mundo. E hoje eu entendo uma coisa, o medo ele sempre vai existir. Eu não vou dizer que eu não tenho medo. Hoje eu consigo lidar com medo de me expor, de gravar esse vídeo aqui pra vocês, falar o que eu penso, o que eu acredito. A gente, na verdade, tem medo de fracassar, de ser julgada, de pensar o que os outros vão pensar de mim. Mas esse medo perde a força quando a gente age. Cada vez que você age, mesmo com medo, você está reprogramando o teu subconsciente. E tá provando para si mesma que o medo ele sempre mentiu para você. Que você é capaz. Que você pode tudo o que você quiser. Mas se você escolhe parar, cada vez que você para, cada vez que o medo ele vence, aquela crença de incapacidade cresce dentro de você. E esse ciclo se repete até que você decida quebrar ele com a sua ação. Enfrenta ele. Enfrenta o que está diante de você, porque ele vai perder a força. É assim que ele perde a força. Agora a escolha é sua. Você vai continuar alimentando o medo e deixando ele te paralisar? Ou você vai começar a alimentar a tua coragem e a partir de hoje vai começar a agir? O medo ele te paralisa porque ele te faz viver num futuro que nem existe. Me conta aqui nos comentários o que o medo já te impediu de fazer. E eu vou te pedir para que você compartilhe também esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrita, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novos conteúdos. E se você chegou até essa parte do vídeo, até o final, eu te agradeço muito pela tua companhia. Eu deixo com você o meu abraço carinhoso. Um abraço no seu coração e na sua alma. E até o próximo vídeo.